meus queridos, tudo bem aí, gente? Tranquilos? Vamos lá fazer uma aula de artes? Sexta-feira, hoje tem música, tem artes. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre suportes e materiais artísticos. Então vamos lá, página 22, já coloquei aqui, ó, 20 mais 2, 22. Na última aula, vocês fizeram um desenho, primeiro a gente observou o trabalho do artista, olha, do Milton da Costa. Lembram-se? Aí vocês tiveram que escolher qual parte encaixava aqui. Vocês descobriram qual que é? Ó, só pode ser a que aparece a manga da roupa dela inteirinho, né? Só pode ser esse daqui, né? E depois? Vocês tinham que desenhar o que estava faltando. Aí eu fiz também, mas eu não pintei, gente, ó. Vocês podiam ter feito e colorido, ia ficar igualzinho o trabalho do artista. Depois tinha que fazer desenhos com linhas curvas. E até mostrei para vocês que eu fiz um relógio, uma chaleira, uma xícara e um patinho que eu tenho aqui na janela. Eu olhei em volta e escolhi esses objetos. Objetos feitos com linhas curvas. Depois aqui, ó, com linhas retas. Eu fiz a janela e a porta. Achei fácil de representar. Faz com a régua, vai ficar bem retinho. E depois tinha linhas curvas e retas, o que chamam de linhas mistas, ó. Aí eu peguei aqui, ó, uma espécie de uma panela que tem reto e curvo. Aqui tem reto e curvo. E aqui tem reto e curvo. Isso foi na última aula. Depois a gente vai entrar agora com o módulo 1, o desenho do ponto à linha. Essa aula se chama Suportes e Materiais Artísticos, ó, página 22. Vamos lá para a leitura? Olha as crianças desenhando. Na verdade, elas estão fazendo alguma coisa, né? Não tô vendo lápis na mão delas. Elas têm ali caixinhas, papéis, garrafas. Dá para fazer muita coisa. A gente vai fazer muita coisa quando a gente voltar para a escola de sucata. Dá para fazer maquete, dá para fazer robô, dá para fazer um monte de coisa. Quando criança, Milton da Costa desenhava sobre vários tipos de suporte. Suporte é uma base como papel, plástico, madeira ou tecido, onde se aplica o material para desenho, pintura e ou colagem. Então, toda vez que a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, se eu quiser fazer um desenho, isso aqui é meu material de trabalho, mas eu preciso de um suporte. Se eu vou desenhar no caderno, eu preciso da folha em branco de um caderno. Se eu vou desenhar na parede, eu preciso de uma parede lisa e totalmente limpa. Se eu for desenhar num tecido, eu preciso de um tecido adequado, um lápis adequado que não saia quando se lava. Então, para todo trabalho artístico, é importante ter o material que o artista vai usar e também o que eles chamam de suporte, que é aonde esse trabalho artístico vai ser feito. Na outra página, a gente tem um texto informativo aqui, ó. Vamos ler? Para cada tipo de suporte, existem materiais de desenho mais ou menos apropriados. Veja alguns materiais apropriados para desenho, ó. Você pode desenhar usando lápis, carvão, nanquim, lápis de cor ou giz de cera. E aqui, ó, acompanhe a demonstração do seu professor em suportes diversos. Aqui, nesse caso, ó, o suporte do artista é uma tela, mas ele poderia estar desenhando num papel, poderia estar desenhando num tecido, na parede, ou no chão, num tapete, numa toalha, enfim. Todo o material que recebe o seu trabalho, onde você faz a sua arte, é chamado de suporte. Tá bem? Pode ser papel, tecido, madeira. Ou aqui no caso uma tela, ela está fazendo um quadro, então ela precisa o suporte, no caso dela aqui, é a tela. E ela pode usar qualquer desses materiais. Nanquim, lápis, carvão, usados para fazer desenho. Na outra página, pessoal, está escrito assim, ó, você é o artista, escolha um dos suportes apresentados em classe e 2 desenhos que você produziu na tarefa de casa para fazer uma composição. Vamos explicar isso aqui. Uma composição é quando a gente junta duas coisas. Aqui ela está pedindo para a gente usar 2 desenhos que nós fizemos na aula anterior. Eu posso juntar
um material feito com linhas curvas e um material feito com linhas retas? Posso. Aqui tem até uma dica, você vai precisar de suporte. No caso, eu usei como suporte esse espaço de papel em branco, ó. E aqui outra dica, para dar certo, desenhe o objeto de linha reta atrás do elemento de linhas curvas, ó. Eu peguei uma caneca que eu já tinha feito, uma espécie de uma panela, e coloquei um objeto de linhas curvas que eu tinha feito também, que era o relógio. Então, o que eu fiz? Eu juntei um objeto de linhas retas com um objeto de linhas curvas, um na frente do outro. Você pode pegar, vamos supor que você tenha feito para linhas curvas uma bola, e para linhas retas você tenha feito por exemplo, um quadro, ou uma porta, uma janela, um carro, uma caixa. Aí você coloca no primeiro o feito com linhas retas e depois na frente, em cima, que dá para ver os dois, o que você fez com linhas curvas, tá? Escolha dois objetos. Aqui o que eu escolhi, ó? Eu escolhi este daqui, que ele era feito com linhas mistas, coloquei em cima dele o objeto que eu tinha feito com linhas curvas, que era o meu relógio de parede. Aí, juntando os dois, como que ficou? Assim, uma coisa na frente da outra, sobreposta, que é que eles chamam de composição. Você compôs um único trabalho juntando dois outros. Tranquilo? E essa daqui é a última lição que eu vou pedir para vocês hoje. Depois nós vamos falar sobre outro assunto na próxima aula. Assinale com M o que é material artístico e com S o que é suporte. Vejam, vamos compreender isso daqui, ó. O que é material artístico? É material que o artista usa para fazer o seu trabalho, ó. Então, o que ele pode usar? Uma caneta, ele pode usar, aqui o que é isso aqui? É giz colorido, igual a Pro faz na lousa. Ele pode usar também, aqui ó, carvão para desenhar, fica bem bacana. Ele pode usar tinta, aqui olha, é uma tinta muito antiga, ó. Esse daqui é mais moderno, mas olha a pena. Molhava na tinta e se escrevia com ela, se desenhava. E aqui ó, pincéis também são materiais que o artista usa. Tinta também. Só que aqui tá pedindo pra gente pôr um S no que são suportes. Aonde o artista pode usar tudo isso? Ele vai fazer o desenho dele ou a pintura dele aonde? Ele pode fazer num tronco de árvore, ele pode fazer num plástico, ele pode fazer numa tela, ele pode fazer num tecido, pode fazer na parede. Então, em todos os lugares onde ele pode colocar a arte dele, chamamos de suporte, aí vocês vão colocar a letra S. E o material que ele usa, que é o material do artista, você vai colocar a letra M, tá bom? Giz de cera, canetinha, tinta, carvão, tinta e pincéis são do artista. E os suportes são, aqui no caso, a madeira, o plástico, a tela, o tecido e a parede. Tá bom? Tranquilo aqui? Agora, na próxima aula, a gente vai falar, sabe o quê? Dobraduras. Isso não é fácil, mas a gente vai aprender algumas técnicas bem legais, que dobradura não é uma coisa que se faz assim, sem treino, a gente tem que praticar bastante, usar o papel adequado, fazer o passo a passo para ficar bacana, mas isso é assunto para a próxima aula, tá bom? Então, ok, anotem aí, as tarefas de casa que vocês têm são das páginas 24 e 25, o desenho e aqui colocar a letra certa, é a M ou a S, e aqui o desenho sobrepondo dois desenhos. E pronto. Mais uma aula de artes. A gente se encontra na segunda-feira agora, se bem que hoje nós temos um encontro. Eu já marquei com os pais de vocês que a gente vai se encontrar às 6 horas da tarde pra gente trocar uma ideia. Vai ser aula, tia? Não, não vai ser aula. Eu só quero ver vocês, conversar com vocês, saber o que vocês andam fazendo, o que vocês estão achando da aula, como vocês passam o tempo. Enfim, a gente vai conversar, tá bom? Matar saudade um pouquinho. Então, até mais tarde, ou não sei a que hora vocês vão assistir essa aula. De qualquer forma, a gente vai se encontrar na sexta-feira. E para tarefas mesmo, para lições, para as aulas, só na próxima segunda-feira com aula de português, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Tchau, meus queridos. Até a próxima aula.